Na nossa aula de geografia hoje, iremos falar um pouquinho, sobre o Brasil, diferentes povos e culturas. Nós apresentamos um trabalho em grupo, falando um pouco de cada região. E nesse livro 3, no capítulo 1 de geografia, iremos falar sobre a diversidade cultural do povo brasileiro. Então, é fazer uma análise sobre a diversidade dos povos, costumes, hábitos e culturas do nosso país, considerando a sua origem e característica. Além disso, iremos abordar diferenças econômicas e sociais existentes, identificando suas causas, como elas se manifestam. Aqui, abrindo em página dupla, nós temos aí um cordel de Alan Salles, que fala sobre o povo brasileiro. Viva o povo brasileiro. Aqui temos apenas um trecho desse cordel. Nós vamos ver aqui, no YouTube, você tem ele completo aqui, o cordel, tá certo? Aí na internet, no blog dele, que tem aí logo abaixo a referência. Viva o povo brasileiro! Essa linda mestiçagem, a cultura tão plural, colorido festival, como é linda cada imagem, o Brasil pede passagem, com seu povo tão guerreiro, para mostrar ao mundo inteiro sua humana substância e também sua importância, e o povo brasileiro. Viva o samba, o baião, viva a moda de viola, viva o nosso show de bola, viva o Tonho Gonzagão, viva a praia e o sertão, viva o pulso do pandeiro, viva a verve e o violeiro, viva a nossa fauna e flora, viva meu Brasil de agora, viva o povo brasileiro. Um país tão diferente, tantos povos, tantas raças, toda a força dessas massas, grande povo inteligente, tem cordel e tem repente, tem batuque no terreiro, pro futuro é passageiro, carimbou sua passagem, embarcou nessa viagem, viva o povo brasileiro. Suas 5 regiões, com é multicultural, tem poesia musical, bela em todos os rincões, litoral e lindos sertões, no Nordeste tem vaqueiro, e um gaúcho cavaleiro, Pantanal tem seu peão, comitiva em profissão. Viva o povo brasileiro! Tanta fé com sincretismo, rezas, curas e os mitos, vão bezer solenes ritos, as mandingas, misticismo, candomblé, cristianismo, tem ogã e tem romeiro, o rezar tão costumeiro, brasileiro é muita fé, é benzido com axé, viva o povo brasileiro! Patuás aos pés da cruz, um benzer e baixa santo, rezas fortes com acalanto, no terreiro que seduz, Oxalá e tem Jesus, um tupã de índio guerreiro, um Brasil sopro primeiro, da raiz da identidade, brasileiro com verdade, viva o povo brasileiro! Irmãos filhos de Tupã, as malocas no Antaba, tem pajé que não se acaba, a fita nova amanhã, irmão índio e um titã do Brasil, do que foi pioneiro, resistiu ao estrangeiro, preservou toda a raiz, de prismar toda a matriz, viva o povo brasileiro. Irmão negro africano, sob a força de um grilhão, quem forjou na servidão e plasmou em todo plano nosso painel humano, de perfil alvisazeiro, com seu braço de obreiro construiu nossa grandeza, ainda esteio da riqueza. Viva o povo brasileiro! Aos demais povos do mundo que vieram aqui somar, construíram nos transformar no sentido mais profundo, irmanados indo a fundo, nosso irmão por companheiro, meu Brasil vertimoeiro, navegando rumo à paz, pois teu povo é tão capaz. Viva o povo brasileiro! Paulo Freire, educador, grande Josué de Castro, Neymar, nosso lastro, Vila Lobos com valor, o pensar que tem Milô, vou louvar Darcy Ribeiro, seu pensar, nosso luzeiro, dando luz para ver a meta do Brasil, brotei poeta, viva o povo brasileiro! Então, esse é um cordel que exalta aí, toda a diversidade cultural do nosso país, suas matas, floras, fauna e flora, sua cultura, sua religiosidade, seus povos, a influência dos povos na cultura brasileira. Isso é o Brasil. Viva o povo brasileiro!
E tem aí algumas perguntinhas, não é? De acordo com o texto, como é formado o povo brasileiro? Será que é só de uma etnia ou são de várias etnias, vários povos? Destaque no cordel os principais ritmos musicais do Brasil. Você vai destacar aqui no cordel. Que qualidades positivas são destacadas quando se escreve Viva o Povo Brasileiro? Tem várias qualidades, né, sobre o povo brasileiro. Quais são as positivas? Você vai grifar aí, tá certo? Aí na página 4, vem falar sobre a pluralidade ética e cultural do nosso país. O Brasil, né, o povo brasileiro, é o resultado de uma miscigenação, ou seja, uma mistura e a influência de vários povos distintos. Os primeiros que influenciaram o povo brasileiro foram os indígenas, que aqui estavam primeiro, né, gente? Nativos do território, depois os portugueses como colonizadores e depois os africanos que foram escravizados, não é? Que foram trazidos aqui à força para trabalhar aí como escravo aí na lavoura de cana-de-açúcar. Mas eles não foram os únicos. Também vieram para cá os espanhóis, alemães, italianos, árabes e japoneses. Quando vieram aqui também trabalhar como parceiros, foi a imigração para o Brasil. Os espanhóis vieram aqui no século XIX, né, com emprego tanto no campo como na cidade. Eles vieram aqui para o Brasil em busca de uma nova oportunidade de trabalho, de ter melhores condições de vida. Foi aí a migração, não é? Nessa época também vieram os alemães, que foram aqui para a região sul, né? Tanto é que nós tínhamos uma grande influência na região sul dos alemães. Tivemos também, para ocupar essa região sul, viver no país pequenas propriedades rurais com suas famílias. Então, o objetivo era ocupar, né, essa parte pouco povoada do Brasil e evitar a invasão por parte de outras nações. E aqui você vê aqui a família de imigrantes, certo? Na página 5, nós tínhamos aí entre os anos de 1860 e 1930 a quantidade aí de imigrantes, 7 aí, milhões de italianos chegaram ao Brasil. De início foi para trabalhar na lavoura do café na região sudeste. Foi o ciclo do café aí na região sudeste, então precisava de muitas pessoas para trabalhar. Aí depois vinha ocupar também outros postos de trabalho nas primeiras indústrias também que surgiram no Brasil. As guerras que unificaram aí, para unificar a Itália e os grandes conflitos mundiais atingiram então a Europa. Então foram os principais motivos desse povo ter vindo para cá. Primeiro, as guerras que estavam acontecendo na Europa. Segundo, uma oportunidade de emprego, né, gente? Uma oportunidade de uma vida melhor. Então eles vieram para o Brasil. Depois vieram os árabes, os sírios e libaneses, de origem cristã. Foi em menor quantidade que os italianos, certo? Então, por que eles vieram para o Brasil? Devido aqui às perseguições religiosas. Nós vimos aí no livro de História, né, no livro 2, falando sobre a religiosidade. Então, a intolerância religiosa é uma coisa que tinha muito de perseguição religiosa. Então, aproximadamente aí, 5.400 pessoas vieram para o Brasil, né, principalmente para São Paulo e Minas Gerais, onde eles começaram a se dedicar às atividades comerciais e o comércio popular nas ruas. Como estava esse processo de urbanização, né, de modernização, ela no Japão, então muitas famílias vieram para o Brasil porque eles perderam seus empregos na terra. Veja, as famílias trabalhavam muito nas fazendas e suas terras. Então, no Japão, estava esse processo de modernização. Então, eles perderam seus empregos, então vieram para o Brasil, né, em busca de emprego. E a maioria se fixou aí em São Paulo e Santa Catarina, tá certo? Os japoneses. Então, foram dedicar-se ao comércio e à agricultura. Então, cada povo veio para cá, os alemães, os italianos, os árabes, né, os japoneses, né, eles vieram, cada povo contribuiu um pouco com a sua cultura, né, com essa diversidade étnica e cultural brasileira. Então, seja pela forma de tradição, dos hábitos que foram conservados, e aí foram se adaptando aqui ao Brasil. Essa imagem aqui é o quibe, né, e a coalhada, que são pratos típicos da culinária libanesa, que foram incorporados aí ao nosso cotidiano. Por que vocês voltaram para viver no Japão?
Aí ele está dizendo, né? Na década de 80, o Japão teve uma melhora econômica muito grande e começou a chamar pessoas no Brasil que se fosse descendente de japonês para trabalhar no país. Então, algumas pessoas que vieram para o Brasil, né? Com o tempo, né, as condições no Japão melhoraram, então alguns voltaram, outros se estabeleceram e ficaram aqui no Brasil. Então, como o Brasil passava por um momento de crise, muitos japoneses aproveitaram para voltar no Japão e naquilo que nós chamamos de migração de retorno. Então, eles vieram porque as condições estavam boas. Quando o Brasil passou por um momento de crise, então eles tiveram a chance de retornar. Aí a migração de retorno. Então, na página 6, você tem aí o pronunciário do mundo, certo? As migrações mundiais históricas, do século XVI ao século XX. Temos aqui a legenda, que são as rotas. Cada linha, cada cor aqui é uma rota diferente. E você vai, de acordo com esse planisfério das migrações, você vai responder essas questões aqui. A página seguinte, que é a página 7, você também vai completar aí, certo? Ainda com base também no texto e com base no planisfério das migrações mundiais, tá certo? Aqui no 7 nós temos um gráfico aí sobre as religiões, né? Aqui no Brasil, como temos diversas etnias, então também tem diversas religiões, certo? E aqui nós temos o gráfico dos setores, né, com as principais religiões no Brasil. Então, de acordo com esse gráfico, você vai responder aqui essas questões da página 7, ok?